Opa, estamos no ar, agora trabalhando de uma nova forma, ou pelo menos tentando, como diria o grande preguiçoso, antes tarde do que nunca. Hoje a gente inicia, né, o episódio de número 94. Esse rapaz jovem que vocês estão vendo aí, que já é uma autoridade eclesiástica, foi sugerido pelo maior advogado de Minas Gerais, né? O Sérgio Augusto Pires. É o maior, pelo menos em altura e, enfim, é um grande advogado. 1,92 m. O quê? O Sérgio acho que tem 1,92 m. Rapaz, eu acho que eu falei para ele. Ou 1,89 m, não sei. Um para mais, um para menos, não tem problema. Mas ele falou assim, cara, eu vou te sugerir um amigo meu. Olha, ele está aqui, ó. A patroa aí, ó. Estamos aqui. Boa noite, dona Amanda. A patroa. É no bate. 1,93 m, errou. Errei por um. Que droga, hein? Que dó. Errou por um. Então, ele falou assim, vou te contar, o cara super bem-humorado. Sugere. Agora a agenda dele é cheia, porque ele é celebridade. Agora, sim, eu vou confessar que, para mim, eu estou passando por uma situação tipo eu passei quando eu fui ter uma professora que eu tive, ela era mais nova que eu, ou pelo menos da minha idade. Então, eu sempre achei, até por deferência à autoridade, chamá-la de senhora, embora ela não gostasse muito, né? Mas tem gente num curso. Mas você já passou por isso? O senhor já passou por isso? De, assim, encontrar as tiazinhas da igreja, dizer, ai, esse padre é muito novo. Esse padre, ele não... Sei lá, tipo, ele é novo demais. Tá me ouvindo, padre? Tô te ouvindo. Tá. Mas acontece até hoje, né? Só para saber. Aí eu falo, que ótimo. Por quê? Olha só, gente. Ele é muito novo. Mas é isso mesmo, é o que temos para hoje. E me diga uma coisa, dá para, já que me falaram aí, né, a produção me falou que, olha ele aí, boa noite, obrigado, Sérgio. Já que a produção me falou que o senhor é bem-humorado, eu queria... Oi? Achei o bate-papo aqui no YouTube. Tá. Já que o pessoal, a produção... Também. Boa. Já que a produção falou que o senhor é bem-humorado, eu queria saber se dá para viver a quaresma fazendo jejum e penitência com bom humor. Claro que dá. Porque jejum e penitência não pode, são coisas que não podem nos fazer tristes. São coisas que nos desafiam, né, para nos fazer maturar, amadurecer, crescer, rever as coisas, mas é um sacrifício que tem um prêmio. E qual é esse prêmio? O próprio Jesus em nossas vidas, né? Então, essa ideia de que fazer um sacrifício e ficar triste está errado. Jesus mesmo já disse, né? E é um dos evangelhos, né, se eu não me engano, que também é utilizado já na quarta de cinza ou no primeiro domingo, quando entrares no teu quarto, fecha a porta e ali fale com o Pai, com Deus. E não conte para ninguém. Outras coisas também quando fizeres jejum e penitência, não mostre uma cara abatida, sofrida, doída, mas lave o rosto e perfume. Justamente porque a gente
faz a penitência e o jejum, mas não fica na penitência e no jejum. A penitência e o jejum nos lança para frente, né? Nos lança em um novo modo de ver, de viver, né? De experimentar o próprio Jesus. Então, a alegria é uma característica da quaresma. É tanto que é uma característica que no quarto domingo agora que passou, que celebramos o que? O domingo da alegria. Né? Que do roxo a gente experimenta o branco, né? Dá a tonalidade rosa aí. Isso é interessante. Para quem não é bom de educação artística, não vai sacar muito isso, não. Não estudou aí as cores. Ai, que ótimo. Padrigo, o que leva um jovem, já indo um pouco assim, um jovem branco, dos olhos verdes, o cara que para os padrões da sociedade podia ir enfim, viver, formado, faz feito direito, medicina, engenharia, administração, qualquer coisa, a seguir esse caminho, essa vocação. Você já deu a resposta, né? Foi muita oração na quaresma? Não, tem que não muito, não muito. Na oração nunca é demais, né? Tanto que Jesus pede para a gente rezar o tempo inteiro, né? Vigiar e orar. Rezar sem cessar. É fazer da vida, né? Uma oração. Mas vamos lá. Qualquer jovem branco, de olho claro, ou qualquer jovem, não fazendo só menção à minha pessoa, ela vai seguir o Cristo, né? Se realmente for vontade do Cristo e um chamado do Senhor, porque ele vai lutar para que cada um viva a sua vocação e responda a sua vocação. Foi assim comigo, né? Tem uma música da Toca de Assis que fala da luta desigual. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E, no fundo, todos nós temos de responder a Deus, né? A esse chamado que ele tem para cada um de nós. No meu caso, foi o quê? Eu me senti chamado na adolescência, né? Acho que os 13, 14 anos por ali. Fiz enquanto vocacionais, só que depois eu fiquei com medo e não entrei para o seminário. E achei que era coisa da minha cabeça. Mas eu sempre fui muito sincero com Deus. E eu busco ser sincero até hoje, né? O máximo que eu puder. Porque a sinceridade demonstra aí, né, aquilo que ele fala, né? Das crianças, né, que vão entrar no reino de Deus, então no reino dos céus, que o reino já é das crianças, daqueles que são como os pequeninos. Então, a sinceridade, principalmente para com Deus, é algo assim que eu busco o máximo. E depois reflete, né, na pureza de coração, que é a intenção, né? Que é a intenção. Então, eu rezei naquela época e falei assim, olha, Deus, eu estou muito confuso, eu não sei se é da sua vontade ou não, mas se for de sua vontade, você me chama de novo que eu vou responder. Mas agora eu não estou preparado, e eu tenho que tirar essas dúvidas da minha cabeça, né? Preciso estudar, preciso trabalhar, preciso fazer o que meu coração está pedindo para fazer. Talvez não foi a melhor opção, mas foi aquilo que eu precisei viver para que eu me encontrasse e não fugisse mais daquilo que ardia no meu coração. Então, olhando para qualquer pessoa, qualquer ser humano, na sua vida, na sua existência, Deus sempre tem um projeto para cada um. E, primeira coisa de todas, Ele nos respeita, porque Ele é o único que nos permite e nos faz verdadeiramente livres. O resto, tudo nos aprisiona, nos ilude, nos engana. Então, se na nossa liberdade Deus aceita ou não, Ele vai torcer para que nós nos realizemos ainda enquanto obras dele, né? Enquanto seres humanos.
Mas o que eu gosto de compreender com a vocação? É que é uma realização plena. É o único modo que a gente pode chegar ao 100% é respondendo à vocação. Por exemplo, se eu não respondesse à vocação ao Ministério da Ordem, que eu me senti chamado e etc., e vivesse de outro modo, poderia ser feliz? Com certeza, porque Deus quer o meu bem, Deus quer a minha felicidade, quer a minha realização. Mas seria de modo pleno? Eu acredito que não, porque eu estaria fugindo de um projeto, né, de um desígnio primeiro. Mas Deus, que é bondade, misericórdia, clemência, Ele que é maravilhoso, Ele que é fofíssimo, respeita. Mas ia encontrar um meio para que eu não ficasse tão frustrado com a minha própria vida, em outro ambiente, em outro aspecto. Isso exclui o pecado da nossa vida? Com certeza não. Isso exclui os erros da nossa vida? Com certeza não. O que isso faz conosco? Dá uma maior inteireza para viver o aqui e o agora, que é o que temos e que nos lança no futuro, que nos lança no amanhã. Então, por isso eu gosto muito de falar, nós caminhamos para frente, mas é algo muito difícil, é algo que é óbvio, mas que no fundo a gente não caminha para frente. Né? Se reparar bem, a gente sempre está dando muito espaço para trás, sempre voltando no passado, e espero que seja para cima também, e não para baixo, né? Sempre. Então a gente tem que É caminhar para melhor, né? frente e para cima, do que caminhar para trás e para baixo. E Para nem para baixo. frente e para baixo também não pode, né? Mas deu para Para entender baixo. mais ou menos aí, Gabriel Carvalho? Sim, sim, senhor, sim, senhor. E vem Então, cá. eu vim de roxo, até por conta da quaresma, né? Mentira, porque eu comprei o ferro hoje e não consegui passar a roupa de padre. Não, essa aqui eu nem lavei também, já estava aí, eu peguei ela. Não, a Um minha tá abraço aí. lavada e tá cheirosa. Um abraço aí, pessoal. A sua característica, quando eu fui sondar, a gente sempre pede aqui, tenta, embora as últimas semanas tenham sido, até falei para o senhor, pô, reze por mim que eu vou fazer a prova e tal. Tenham sido um pouco pesadas, mas no texto aí que a produção desse episódio me mandou, uma das características do Padre Igor é o bom humor. É a risada, são os bordões, né? Aí eu queria lhe perguntar, assim, vida de padre é uma festa? Com certeza. E me desculpa falar agora que eu vou causar polêmica. Quieta. Outro bordão aí. A Olha o vida corte. do padre, na verdade, né? Não só a vida do padre, do consagrado, mas a vida do povo de Deus, a vida do batizado. Se não for uma festa, o que vai ser, filho de Deus? Porque, como é que eu posso dizer para você? Por que nós temos uma festa? Nós temos tudo numa festa, não é verdade? Nós temos o bom humor, a diversão, a alegria, a comemoração, mas também, infelizmente, na festa nós temos os excessos, nós temos as realidades. Então, eu sinto que esse bordão foi um presente dos céus para mim, porque eu não pensei em fazer isso, né? Claro que eu sou muito espontâneo, sou sanguíneo, etc., mas é um bordão que ameniza, mas ele é muito real. Ele é muito real. No caso da minha vida, eu busco fazer da minha vida uma festa, porque estar com Cristo e não festejar é uma loucura. É uma loucura. Não é? Seria burrice da minha parte eu estar com Cristo e não festejar. Festejar em que sentido? Festejar a sua glória, festejar a sua presença, festejar o seu poder, festejar tudo que ele faz por cada um de nós. Agora, e o muito mais? E o muito mais é a realidade. É a minha humanidade, as minhas fragilidades, o trabalho administrativo paroquial, o trabalho com o coral, a demanda em atender as pessoas, em estar com as pessoas, a minha própria família, a minha demanda pessoal.
de eu tenho que ir ao médico, eu tenho que descansar, eu tenho que comprar sapato, né? Quando acaba, eu tenho que também comprar roupa, etc. Então, o muito mais é a vida, né? Tem que levar o carro na oficina, tem que trocar o óleo, tem que lavar o copo, arrumar a casa, tudo, muito mais é a vida, né? É festa e As muito pessoas mais. pensam que padre não faz nada, né? Exatamente. Acho que não. Aí se tem, eu já não quero me comprometer. Não quero me Polêmico. comprometer. É igual, é vocação, é uma resposta o quê? Uma resposta individual, né? É uma resposta individual daquele que nos chama, daquilo que se manifesta a nós, a própria vida. E você, agora sim. Pode falar você, se ficar à vontade. Não. Você é só no final. Mais tarde tem uma surpresa. Ah, Daqui a pouco, né? No caso, mais tarde não, porque, enfim, está do adiantado da hora. É, e o que você já, como agora você, o Igor, sim. teve apoio da família nesse caminho? Enfim, esse caminho decisório também foi encarado com bom humor? Como é que foi isso? Quem vê cara não vê coração. Na verdade, olha só, acho que é uma característica, assim, de modo geral, né, do nordestino. Não de encarar, né, a realidade com muita alegria, porque você resolve mais rápido. Você acho que fica mais lúcido, né? Mas assim, nossa, eu chorei demais no seminário, né? No meu encontro vocacional, no meu estágio vocacional, né? O retiro que antecedeu ao meu ingresso, quando eu recebi a notícia, né, e a carta de aceite para ingressar no mês que vem, né, no ano seguinte, no seminário assim, eu fiquei muito introspectivo, chorei bastante. Por quê? Foi um choro assim que foi um misto de muita coisa. Um misto, um misto da minha vida, das minhas incapacidades, das minhas fragilidades, das minhas debilidades, mas também um misto assim da graça, da oportunidade que Deus concede, né? É um dom. Então, senti muita coisa. Pensei assim, meu Deus, vou dar conta, não vou dar conta, mas que maravilha! Glórias a ti, Senhor. Então, assim, é uma muvuca, né? Uma muvuca. Então, eu tenho os meus momentos de seriedade, assim, que eu paro, busco focar em tudo, mas quando isso acontece, é porque não que eu não esteja contente, satisfeito, alegre, é porque dentro daquilo também precisa. Para que a festa continue, não tem que ver se os salgados estão, se tem salgado ainda na mesa, se tem açúcar na jarra. Então, é um modo Tem que de multiplicar o vinho, né? organizar, né? Exatamente, né? Providencia pelo menos a água, Natália, e deixa que o milagre ele faz, né? Então, eu acho que essa metáfora, né, da festa, ela é evangélica, ela é bíblica, porque Jesus fala da festa, né? Jesus fala do banquete, Jesus fala da mesa, né? Da convivência. Então, é isso e muito mais. Mas é claro que eu tenho os meus momentos assim que eu fico cansado, frustrado, por exemplo. Atualmente agora eu estou numa paróquia nova, né, como administrador paroquial, saí de uma missão que eu era vigário, e agora estou administrando a paróquia. É diferente, com certeza, a responsabilidade está sobre mim, né? Tem coisas que assim eu consulto, mas no final das contas sou eu a resolver, sou eu a buscar. E assim o povo espera sempre uma inteireza da gente, né? Assim, tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Paciência. Se foram assim com Cristo, não vai ser com os meros pecadores? Acho que assim, eu não estou muito iludido, não. Né? E eu acho que acolher a realidade é o modo mais simples e genuíno de ver a graça de Deus acontecer.
Não sei E se eu te hoje. respondi aí, Gabriel. Ah, com certeza, com certeza. E hoje o Igor, ele é mais pão de queijo ou acarajé? No... Na verdade, eu sou baiano, mas eu nunca fui de acarajé. Na verdade, assim, acarajé até como, mas tem que ser É frio, só né? para tentar fazer, né, uma piadinha, porque eu Tem não que ser conheço outra frio. coisa típica da. Então, beleza. Porque se você vai lá na Baiana da acarajé, na barraca da acarajé, ô meu rei, você quer um acarajé como? Quente, médio ou frio? Aí você fala assim, ai, Maria, eu vou comer comida fria? Aí você É, pede quente e queima a língua na pimenta, né? Então, eu eu já, não eu sei. já, eu já fiz isso uma vez, eu sabia, né? Fiquei sabendo. E eu estava Aham. com uma amiga, agora eu não lembro quem foi, rapaz. Se um dia ela ver esse vídeo, ela até comenta aí. Lá na faculdade, ela gostava, né, de me zoar, né, assim. Aí estava tendo uma feira típica na faculdade, pessoal, uma barraca de acarajé, aí eu fui com ela, vamos lá comigo, eu falei, vamos. Aí ela falou, tu sabe como é que é isso? Isso é acarajé, pô. Nunca viu? Disse, não, é que eu nunca comi. Aí a baiana perguntou, quente ou frio? Eu falei, não, pede quente, né? Lógico, tu vai comer comida fria. Aí a primeira dentada, aí eu fiquei longe, óbvio, né? Porque eu sabia que a primeira dentada que ela desse, ela ia gritar. Nossa, você foi muito amigo, né? Misericórdia. Não, mas a zoeira nunca morre, né? Pô? Ai de um cristão de um coração azedo, cheio de espinhos, já dizia de Santa Teresinha. É, mas enfim, pode continuar. Só um parênteses meu. Não, é isso mesmo. Não, eu como, né? Depende assim. Eu não gosto muito da pimenta de cheiro, do dendê, não gosto muito de alguns condimentos. Mas eu como. Pão de queijo, o pão de queijo, se for pensar, seria a versão mineira da acarajé. Porque o bolinho de feijão seria o pão de queijo. Aí mineiro coloca pão de queijo, com mussarela, com presunto, com linguiça, com pernil, com carne cozida. Ele faz do pão de queijo uma acarajé mineira, se for pensar bem, né? Então, assim, eu Mas gosto hoje, dos dois também, mas depende. Olha, depende. mas Não gosto hoje, com hoje, muita pimenta. Hoje eu como hoje, mais pão de queijo, vai. Não viro hoje acarajé para você é mim. mais mineiro ou baiano? Uai, uai, uai. Eu como mais pão de queijo, porque não tem acarajé por aqui. Mas hoje você é mais Olha, mineiro ou baiano? essas perguntas assim, elas são comprometedoras. A minha alma é baiana e sempre será. Não posso negar quem eu sou. Agora, a minha expressão está sendo mineira, né? Então, assim, eu sou uma alma baiana, uma expressão mineira. Olha que legal. Aí, tá aí, não se comprometeu. O Sérgio até tá falando aqui no chat, né? Live mais internacional que não existe. Um Um acriano, acriano que está no Rio. um baiano de BH. Isso mesmo. Ô, Padrigo, e Quaresma é o tempo que os padres mais ouvem coisas assim, que são mais. O senhor acha que o Quaresma é o tempo que os padres são mais procurados? Graças a Deus é. Pelo menos o povo ainda procura. Sim, sim. Existe na cabeça das pessoas algo muito interessante assim, de que se eu fizer a penitência, naquele período eu estou livre para O seguir a resto do minha ano. vida do jeito que eu quiser no resto do ano. Então, por exemplo, uma missa que sempre tem muita presença dos fiéis, você fala assim, gente, mas onde estava esse tanto de gente que eu não vi aqui na paróquia? É a quarta-feira de cinzas, né? Vem muita gente, e isso por conta da força, né, da comunicação do sagrado, né? Muita gente fala assim, eu vou colocar cinza na cabeça e eu já tenho o perdão de Deus. É uma fé muito bonita, muito entregue, né? Desejosa, mas que ainda tem muita coisa a amadurecer. Mas, querendo ou não, ainda se procura, né? As pessoas procuram os mutirões de confissões, porque elas falam assim: eu tenho vergonha de confessar sozinho. Se eu for sozinha,
lá no padre, ou sozinho. Mas quando eu vejo a galera toda lá na confissão individual, mas a igreja está cheia, né? Já é uma motivação. E é um retiro que toda igreja faz, né? E querendo ou não, se a gente está gostando ou não do retiro, alguma coisa daquele momento que se vive ali no retiro toca, chega na pessoa, né? Então é isso. Procura sim. Uhum. Graças a Deus, fico feliz com isso. Mas eu de modo geral, né? Eu de modo geral eu como é que fala? Eu graças a Deus assim, as pessoas sempre me buscam para confessar, para conversar. Querendo ou não, é algo interessante, assim, que alguma coisa está chegando lá, né? Da minha pessoa, daquilo que eu busco, né? Testemunhar com Cristo. Por mais que se diga que não pode ter isso, mas para o seu pessoal, o senhor já sentiu alguma vez assim, nossa, alguma coisa que eu falei na homilia tocou na vida daquela pessoa, num papo, tipo uma confirmação da vocação? Sim, 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 com certeza. Com certeza, graças a Deus. Não por vaidade, né, mas para louvor do Cristo. Porque é muito Sim. estranho você entrar numa missa e sair do mesmo jeito. Não, a gente tem que sair diferente. Temos que sair diferente. E o melhor, sair melhor, nem sempre é sair mostrando as canjicas, né? Sair melhor é sair com algo a se pensar e a se fazer. Nossa, eu estava vivendo assim, por quê? Agora eu descobri, tem pelo menos uma ideia do que seja a raiz ou a causa da coisa. Então, é um modo, né? O que significa a pessoa ser tocada? Permitiu que a palavra chegasse e se confrontasse com a realidade ali da pessoa, né? Com a existência da pessoa. E é isso. Tem que ser o tempo inteiro filho de Deus. Senão, o Cristo passa por nossas vidas, mas o Cristo não toca as nossas vidas. E vem cá, o Elsérgio falou aqui, a sede de Deus aumenta nesse tempo, é verdade. A galera fica Aumenta querendo mesmo. beber mais. Só queria perguntar aí o Mateus Demétrios, o melhor pároco. Gratidão, Mateus. Alguém quer? Aí, Mateus, vai ganhar uma bênção dupla amanhã, hein? Vai ganhar indulgência amanhã. O padre, e qual Gente, é porque eu fico meio. Tenho um TDAH aí, você me desculpa. E o senhor acha que Quaresma, então, é a soma, né? Eu até perguntei isso, deixa eu achar aqui, porque eu deixei anotadinho aqui. Pode ficar à vontade, Gabriel. Quaresma é a soma da oração e da humildade? Pode dizer que Sim, sim? sim. Pode acrescentar mais um tanto de coisa. Da coragem, né? Da coragem, da mudança, né? Reconhecer a oportunidade da vida, né? Reconhecer a oportunidade que as nossas misérias são possíveis de se transformar, né? É lindo, eu acho lindo. A quaresma é um tempo forte, é um tempo intenso, né? Estou falando por mim, né? Eu me propus, junto com a paróquia, fazer homilia diária para o Instagram. É Eu algo vi, eu que vi. mas assim, eu tenho uma proposta que é diferente, né, dos outros padres do YouTube e tal. É algo que eu experimentei na antiga paróquia, né, no santuário onde eu estava, e eu achei muito legal, porque é um desafio você fazer uma síntese e ser claro e objetivo. Então, eu faço homilia de 1 minuto Ah, ótimo isso. para caber direitinho lá no Instagram. E
Aquelas Aí, homilias do seu Instagram, o senhor grava na hora da missa ou grava depois para pôr no Instagram? não. Eu gravo, por exemplo, Pelo eu pego celular. a palavra, né, a liturgia diária, rezo, leio o texto, rezo, peço inspiração ao meu anjo da guarda, o que Deus quer que eu sintetize ali em 1 minuto, escrevo um parágrafo, e a leitura do parágrafo, né, da composição, da reflexão da homilia, dá 1 minuto. Por que eu escrevo? Para que eu não perca nenhum segundo, já que é 1 minuto, né? Então, por exemplo, eu já começo assim: amado povo de Deus, paroquianos de São Sebastião e São Vicente, a liturgia de hoje, Já vai fazendo um link, né? Já vai emendando assim para. Exatamente. Exato. Hoje, sexta-feira, a primeira leitura é maravilhosa, né, do livro Sabedoria. Mas eu destaquei o quê? Destaquei que quando a gente assume a nossa tribulação, Deus se mostra amigo. Ele se mostra presente. A confirmação está no Salmo, né? Do coração atribulado está perto do Senhor. E o Evangelho é um pouco tenso, difícil, mas aí eu peguei a parte de que Jesus fez o que precisou fazer. Ele entra meio que às escondidas. Então, isso mostra, digamos assim, Jesus não estava no início do seu ministério, porque ele já tinha causado bastante, o povo já não estava mais dando conta da verdade, que aí faz o link com a primeira leitura, né? Um justo, ele incomoda naturalmente. Uma pessoa feliz, alegre, incomoda naturalmente. E a gente tem É que estar tipo um preparado para isso. elefante, né? Exatamente. A gente tem que estar preparado para isso. Por quê? O que é meu, o que é seu é seu, protector. É verdade. Mas aí eu peguei E a frase do Evangelho sim, para finalizar. Não tenhamos medo, porque a nossa hora está com Deus. E João fala muito isso, né? A hora de Jesus chegou, a hora de Jesus ainda não chegou, e estava na hora tal. Então, para entender. Oi, Hilda maravilhosa aqui, ó, Padre abençoado. Amém. Hilda Campos. Ô, dona Hilda, é um prazer também. Outra Amanda. Aqui tem uns 5 Amanda, eu acho que tem. O Sérgio depois me ajuda aí. A Aline. Nossa, aí, ó, padre, o senhor que gosta de, assim, desses textos rápidos no Instagram, tem uma moça aqui, a Aline Moura. Ah, É uma recifense, não, ela é de João Alfredo. João Alfredense, que é lá João Alfredo é em Pernambuco, faz textos lindos assim também de reflexões e tal. O pessoal segue aí. Ela vai estar aqui com a gente em abril, hein? Abril? olha que Março, abril. maravilha. É isso aí. E o senhor tem notado que a rede social tem feito assim, né? Tem alcançado, eu acho que tem alcançado muita gente. E se você também acha que a rede social é necessária, né? Enfim, tornou-se um instrumento necessário para a igreja. Olha, necessária, eu vou falar que não, né? Porque se a rede social acabar, a gente vai continuar evangelizando, né? O Cristo disse para evangelizar sempre. E quando ele disse, não tinha rede social nenhuma, no formato que a gente conhece hoje. Mas ela é um meio que está aí. O E como cego, o disse, cego Bartimeu era uma rede social, né? Ele saiu contando aí para todo mundo, né? Uai, naquela época, meu filho, era o boca a boca. Até hoje funciona assim, olha, não conta para ninguém, não. Aí que o povo conta. É. Não é verdade? O povo falava isso. Então, assim, é uma necessária? Necessária não. Ela contribui muito, sim. Ela ajuda a fazer a diferença, sim. E ela pode ser usada tanto para bem quanto para mal. E a gente vê, né? É. Tem várias coisas, né? Inclusive Você dentro pode da usar para igreja, né? coisa de... Exatamente, né? Tem que ter um discernimento aí e saber usar. Do mesmo jeito que você pode evangelizar, você pode perder muito tempo, né? Quantas vezes a gente fica perdendo tempo só
views nos vídeos e começou, tac, 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 e passou 2 horas. É verdade. É muito rápido isso, é muito rápido. Inclusive, estava falando isso hoje a matéria sobre essas proibições que está começando a rolar nos Estados Unidos aí, né, para ver se os menores de idade param, né, tiram um pouco o foco desse telefone. E vem cá, como é que o seu caminho cruza com o daquele rapaz? Antes de eu fazer a pergunta, ele acabou de pôr um negócio aqui, foi muito interessante. Foi por causa da pandemia, né, Sérgio? Que a gente se conheceu, de fato, foi um instrumento muito importante de evangelização. Exatamente. Importante é diferente de necessário, né? Vocês que estão no Sim, campo do direito aí. digamos que eu tinha colocado assim, coloquei de forma errada, mas importante, se é que a gente pode falar, né? Não, importante sim. Tudo é aquela coisa que Jesus diz. Não está contra nós, está a nosso favor. Eu só não acho que isso é muito distorcido, não, essa frase, hein? A galera não sabe Não. interpretar. Depende, né? Depende. Tem muita coisa que distorcem da Sagrada Escritura, né? Mas se não estão contra nós, está a nosso favor. Então a gente tem que saber utilizar das coisas. Ou então uma outra coisa também, quando Jesus fala, os filhos das trevas são mais inteligentes que os filhos da luz. Ele fala isso por quê? Ele espera alguma coisa da gente, e a gente fica aqui nessa omissão, nessa pacatez. É verdade, né? Quietinho, não sai, não Não. enfrenta. Não, Eu queria dar então, como uns. é que ele vai falar? O reino dos céus é dos violentos. Ai, pera lá, Jesus agora está instigando a violência. Que violência? Vis. Tem que ter força. Força. Queria Senão dar não rompe. um salve aí para os 12 ou 13 que estão aqui com a gente, sexta-feira, podia estar tudo aí sextando, então um abraço para vocês. Deve estar todo mundo liso e sem dinheiro que nem eu, então o céu é para os violentos, é verdade, Matheus. E o João Pedro lançou aqui, né, mais um bordão, né, Quieta Brasil, eu tinha esquecido de falar esse, é porque não deu para pôr no texto lá que eu fiz. Mas o João Pedro, quem tiver bordão do Padre Igor aí, quiser pôr aí, a gente aceita. E o senhor me falou que gosta de imitar, né, alguns personagens, inclusive tem uma que fazia muito sucesso com o tal de Daí. Essa veia cômica, não dá para rolar um stand-up católico aí, não? Não, eu nem sei fazer isso. Nem sei fazer isso. Mas, assim, o daí eu não falava muito. Eu peguei o sotaque da bozena, né? Porque lá em Pato Branco era assim. Ai, na verdade, sei lá, né? Que loucura é essa, Brasil? Então, eu sou muito imagético, né? Eu gosto de imagens, as metáforas, né? Jesus sempre dava um exemplo com as metáforas. As parábolas são muito disso, né? É contextualizar, né, a realidade na realidade, né? O óbvio na realidade, uma possibilidade ali e tal. Então, como é que eu falo? Quando eu quero enfatizar alguma coisa e eu estou explicando, essa veia de esmiuçar aparece. E aí eu falo com sotaque de Pato Branco, de Bozena, daí é mais ou menos isso. Só está falando aqui, Deu para o João entender? Pedro está pedindo, faz o Pato Branco, faz o Pato Branco. O Matheus disse que o Misericórdia. Pato Branco Essa que quebra tá ele. feio, Amanda. Amanda, filha de Deus. Amanda barraqueira, hein? Ah, também tem um barraqueiro que eu coloco para todo mundo, né? É um modo de descontrair, mas é isso. E como que a vida do Igor cruzou com a daquele rapaz lá que coisa? Ah, tá, do Sérgio. Então, vamos lá. Então. Eu mudei para Belo Horizonte no ano de 2008, cheguei no dia 4 de dezembro de 2008, se não me engano, e fiz a primeira prova de vestibular no dia 5. Resultado, não passei. Toma! Faculdade de? Eu tentei psicologia, foi meu primeiro curso que eu tentei. Aí não passei. Toma também é um outro bordão, outra expressão assim que eu uso muito. Né?
Aí eu não passei, beleza. Isso foi dezembro. Virou o ano, em janeiro, eu consegui um emprego tipo casa lotérica, era no banco correspondente do Banco do Brasil, trabalhei de caixa, depois fui gerente assistente, gerente coringa, etc. E aí, morava com meu pai na região de Venda Nova. Oi, Chelsea. Na região de Venda Nova, né? E meu pai, minha avó morava lá também, hoje é falecida, né? E a família toda paterna, a grande maioria morava lá. E eu participava da Santa Missa da comunidade, que era a comunidade Nossa Senhora da Conceição, do bairro Letícia, a paróquia São Geraldo, do bairro Piratininga. Aí, o Sérgio apareceu porque a Amanda era da paróquia. E eles começaram a namorar, né? Eles começaram a namorar. Então, a Amanda laçou a rede no Sérgio. Venha para a missa. Ela vai escrever aqui agora, ó, quieta. Aí o Sérgio começou a ir para a missa e ajudava tocando violão, etc. Eu ajudava, né, na missa também, e aí fazia uns ensaios lá com o grupo de jovem, né, ajudava. Então começamos, a cara dela lá, plena, né, começamos a estreitar a amizade com todo mundo, toda a juventude que estava lá, cantando, tocando, ensaiando para a missa. Depois, a nossa amizade do grupo lá cresceu, aí a gente assistia filme junto, a gente saía junto, ia rezar junto. Eu comecei a partilhar da minha vida para eles, né, de um processo que eu já tinha feito, aquele na Bahia, mas que eu tinha pedido um tempo. E nisso eu estava estudando a faculdade de música. Então, na segunda faculdade, que eu tentei o vestibular e já passei. Aí, só que eu mudei o curso, né, eu fui para licenciatura em música. E aí, ajudava. Falando disso, o Sérgio se viu assim dividido, porque ele estava namorando e conhecendo a Amanda, né? Eles estudaram juntos também por muito tempo. Sim, sim, já estamos aqui, né? Tivemos esse prazer de vê-lo contar essa história para a gente. Pois é, então aí como já está registrado, eu não vou repetir. Mas aí chegou um momento que ele também se sentiu chamado e atraído à vida sacerdotal, né? Ao sacramento da ordem. E eu acho que foi um instrumento de Deus, assim, porque eu estava muito resistente a fazer o processo. Mas, olha para você ver. Gente, eu estou contando isso agora, viu, Sérgio? Augusto e Amanda Madeira. Exclusivo! Rufem os tambores. Quieta. Aí eu falei assim, nossa, gente, meu processo, eu sou uma pessoa muito difícil. Sou uma pessoa muito difícil. Eu tinha colocado muitas, como é que fala? Gente, como é que fala? Muitos critérios, requisitos assim para Deus, muitas exigências para Deus. Eu falei assim, Deus, o seminário é muito longe de Venda Nova. Para eu ir sozinho, tem que pegar 2 ônibus. E no domingo, Ave Maria, o ônibus demora demais. Eu não vou, não. Aí, nesse período, o Sérgio, ele também fez, né? Mesmo namorando ainda Amanda, depois eles deram um tempo, ele fez o processo, depois ele entrou para o seminário. Tudo. Mas nesse processo em que ele estava fazendo os encontros vocacionais, ele ia de carro e me dava uma carona. Então, isso amenizou muito também. Você está vendo? Eu fui muito exigente com o Senhor. Agora, estou pagando tudo que eu pedi para ele. Toma! Então, o Sérgio... A Amanda emprestou o Sérgio. Foi um instrumento de Deus, eu não sei se ele sabia disso. A Amanda emprestou o Sérgio para Jesus. Emprestou o Sérgio para... Virgem do silêncio. A Amanda emprestou o Sérgio para Jesus, para que Jesus lhe puxasse para o seminário. Aí depois de um ano lá, o Sérgio pega e sai e volta para Amanda. Mas aí tinha assim, é claro, teve uma vez que o Sérgio não foi, eu falei assim, tô lascado, e agora? Não tem a carona. Aí eu fui de ônibus.
mesmo, né? Peguei, ofertei e fui. Tem que ir embora. Mas teve outras vezes também que eu pedia, às vezes, meu pai para me levar e ele levava. Jesus é fiel, minha gente, sempre, nunca duvide. Jesus é fiel, minha gente. É outro. Rapaz, vamos encher os bordões dele aqui, hein? Não, isso aí eu não falo muito, não. Ela que está falando. Ah, tá. Sei que ela, porque ela já mandou assim, a gente não tinha nem, foi tipo, simultâneo. E a É, música? Quer dizer que então, o senhor é regente aí, né? na Quase Bahia, gente, é maestro. um misto, né? Na Bahia, meu primeiro trabalho mesmo foi lá, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu era aluno de uma escola de música, Vila Lobos, lá em Teixeira de Freitas. Eu comecei fazendo violino, depois eu estudei piano, depois eu fiz um tanto de treino nessa escola. Aí eu virei funcionário. Aí, quando eu virei funcionário, eu ganhava um salário, né? Naquela época, gente, o salário era R$ 300. Loucura, né? Nossa, eu já tô velho. Aí eu ganhava meio Eu não vou salário, que nem, era 150. eu não vou nem falar Que então. coisa. Aí, aí eu gastava meu salário na própria escola, porque eu tinha desconto. Foi a época assim que eu fiz tudo que eu podia fazer de instrumento e fiquei minha vida lá. E aí a música começou lá, né? Digamos assim, mais estruturalmente. Aí quando eu cheguei para Belo Horizonte, eu não passei para psicologia, eu falei, vou fazer o que eu já sei fazer, música. Fiz o vestibular para licenciatura em música, passei, segui a vida. E aí gostei demais do curso, né? Tanto para lecionar quanto para cantar ou tocar, né? Para interpretar. Claro que meu nível de intérprete assim não é um nível e não é profissional, né? Em relação assim, eu sou violinista, sou pianista, não. Isso eu tenho muita consciência, mas eu sei também que minha música não é uma música ruim, é uma música Quando a possível. gente for fazer o ao vivo em BH, né, Sérgio? A gente vai Ah, ter que, Padre Igor vai ter que estar presente aí, hein? Com um violãozinho, claro, um a gente dá uma violino. palhinha. Dá uma palhinha. Padre Igor e o Mas Sérgio. aí. Eu tô com. Calma, Sérgio, tá prestado. É, Brincadeira. Aí eu vou. Aí foi mais ou menos assim a música. Porque quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu cheguei porque eu tinha pedido a Deus um tempo da minha vocação do processo lá. Então eu tinha uma lista de coisas a fazer. Eu queria trabalhar, eu queria ter uma faculdade, eu queria cantar com orquestra, eu queria gravar um CD, eu queria um trem. E aí, por incrível que pareça, eu cheguei em Belo Horizonte com e 17 foi anos. para foi só um parênteses, foi para um lugar bom, né? BH, Clube da Esquina, tem uma porrada de coisa boa aí de música em Não, eu BH. nem sabia disso tudo aqui, mas por quê? Porque meu pai já morava aqui, né, com a minha família paterna, né, a mãe dele, minha avó, os irmãos, etc. Então, assim, eu sou baiano do extremo sul da Bahia, mas que realmente não tenho parentes em Salvador. Então, o que eu ia caçar em Salvador? Nada, né? Então, fez mais sentido eu vir a BH, para BH. E aí, foi isso. A música, assim, aí depois, na licenciatura, eu gostei praticamente de tudo, tinha umas disciplinas chatas, mas eu fiz também. Mas aí depois eu fiz Palácio das Artes, que é um curso aqui, que chama Cefar, hoje é Cefart, né? Centro de Formação Artística e Tecnológica. Aí eu fiz viola de orquestra, depois eu fiz algumas aulas de teclado, né? Um curso paralelo, mas para aquecimento, acompanhamento simples. Fiz a regência simples também, depois eu fiz uma extensão com uma bolsa da Unimed com o maestro Márcio Miranda, que hoje rege a Sinfônica de Betim, e fiz o canto com a professora Liz Xavier. Viola foi com Cláudio Benfica no início, depois Gláucia Barros. E depois que eu terminei o curso do Cefar, como é que fala? Aí eu continuei a estudar por fora. E depois eu fiz aulas também com a professora Raquel Calais. E hoje, assim, não consigo estudar tanto que eu queria música, mas eu faço o que me é possível para a igreja,
com a igreja, com o povo de Deus e me realiza. Né? Dou E que aula no tipo... seminário para a Uhum. turma do primeiro ano, que é o propedêutico. Faço algumas missas do bispo, né? Com coral, às vezes com orquestra. Eu mesmo faço os arranjos, a orquestração. Sim, o que você ia perguntar? Não, pode sobre música, mas deixa o senhor terminar aí. Não, é basicamente isso, assim, né? Então, eu gosto de uma música. O que uma música tem que ter para ser música? A gente tem que estar bem tocada, bem cantada, né? E aí, assim, é claro que você tem preferência dos seus estilos, mas eu sou muito aberto, né? Ao processo de cada um. Se for missa ou se for música de igreja, né? A cunho de paróquia. E se for música a cunho de repertório, para recital, para qualquer outra coisa. Para qualquer outro evento. E o que tipo de O música Sérgio o fez uma padre... pergunta aqui. Que Pode perguntar. Antes de falar um pouquinho pedir o tópico do Sérgio, que tipo de música o padre Igor ouve? Gosta? Gosta, ouve. Tá lá na playlist do padre Igor. Virgem Maria, Mãe de Deus. Vou contar do dia de hoje. Pode ser do dia de hoje? Pode sim. Então, maravilha. Eu vou rezando, a primeira playlist é o Rosário. Enquanto eu não termino o Rosário, eu vou escutando o Rosário e rezando junto, né? Que eu vou dirigindo e vou rezando o Rosário na playlist. Depois, depende. Aí depois eu coloquei hoje Irmã Kelly Patrícia, que eu gosto. Eu gosto do estilo melancólico da Irmã Kelly, mas as poesias são textos dos santos, então é de uma riqueza tão grande. É de uma riqueza tão grande. Por exemplo, vou dar exemplo de uma letra aqui, é maravilhosa, né? Mas aí eu escuto Irmã Kelly, escuto Shalom, aquele CD deles, eu sou viciado, Divino Coração, Só Tenho Hoje, que são os poemas de Teresinha. Depois eu escutei católicos assim, geral, né? Aí vem mesclada, aí vem um tiquinho de cada. Aí hoje eu escutei Tchaikovsky, escutei Rachmaninoff, escutei clássico, escutei Mozart hoje. Hoje, estou falando hoje, porque hoje eu andei bastante, nossa senhora. Hoje eu rezei e cantei as laudes, né, num simpósio que teve aqui de Direito Canônico, lá no Instituto São Tomás de Aquino. Então, assim, depende. Eu gosto da boa música, da boa execução, né? Acho que é mais ou menos Alguma assim. música secular? Tirando as Claro clássicas que que você falou? sim, mas porque eu não memorizo muito. Minha memória é interessante. Eu memorizo por um momento ali, principalmente música, senão você acho que fica biruta, porque é muita coisa. De popular. Ai, que horror. Eu gosto de Vitor e Léo. Entendi. Vitor e Léo, acho legalzinho. Deixe-me ver outros aqui. Depende, assim, eu não gosto tudo da pessoa. Eu gosto de algumas coisas. Por exemplo, Caetano eu gosto. Acho que a minha preferida de Caetano é Leãozinho. Entendeu? Mas tem coisa dele que eu não gosto. E assim vai, eu vou pegando um tiquinho de cada. E essa história aí do TCC de teologia? Então, o TCC de teologia. Antes, só registrar uma presença aqui, eu sempre faço a Vai, Chelsea Lissa. Chelsea. Isso, Chelsea. Chelsea Lissa. Isso, é minha Chelsea vizinha Lissa. aqui. Da paróquia. Chelsea não Paroquiana. gosta do Arce, não. Tá com grupo de jovens. Chelsea, seja bem-vinda. Matheus está surpreso aí também com a história do Vitor e Léo, por favor. E a história do TCC? Não, quieta, Matheus. Agora não significa que eu só vou escutar Vitor e Léo, não, né? Quieta que tá feio. Mas aqui, gente, é porque é uma coisa, como é que eu posso falar? Oh, meu Deus, você tá vendo que é difícil? Esse povo,
É igual você fala assim, se você falar para os paroquianos, nossa, eu gosto de suco de maracujá, toda casa que você for só vai ter maracujá. Não, eu gosto de maracujá, de acerola, de laranja. Deu para entender, né? É que me veio na cabeça aqui. Porque Vitor e Léo é bem tocado, é bem produzido, né, os arranjos. A letra, ela conta história, né, tem sempre uma mensagem. Ah, eu não gosto muito dessas letras bobonas, não, né? Falam, nada com nada. Então, é mais ou menos. Então, vamos lá. O meu TCC em música foi sobre canto coral e performance cênica, né? A fim de trabalhar a expressão. Por quê? Nossa, é claro que a gente fala da gente quando a gente escreve essas coisas. Então, eu falei assim, encontrar um modo de fazer uma boa expressão dentro do canto coral. Pronto. E para teologia, eu quis unir o quê? Eu quis unir fé, quis unir o tesouro da igreja e a música. Né? Porque já tinha pronto, porque aí eu vou emendando, né? Acho que assim você vai dando continuidade, na sua linha existencial de pesquisa. Nossa E aí, o Senhora. que eu fiz na teologia? Essa foi, né? foi filosófica agora, hein? Essa foi doída, né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei a música e teologia. Aí, eu peguei aquele poema do Ave Verum Corpus, que é atribuído a Santo Tomás de Aquino, mas não é de Santo Tomás de Aquino. É um poema anônimo. E esse poema fala de quê? Esse poema fala da Santíssima Eucaristia. Ave Verum Corpus. Né? Saudemos, né, o verdadeiro corpo, nascido da Virgem Maria. Então é maravilhoso. Então eu peguei o Ave Verum Corpus, fiz a análise da teologia do texto, ok? E falei da melodia. Tem vários compositores do Ave Verum, mas eu peguei a melodia do Mozart. Acabou de aparecer aqui. Deixa eu ver. Deixa eu. O YouTube vai me dar strike, né? O ECAD vai aparecer aí, Sérgio, a piadinha aí. Mas eu não tô nem aí, porque isso aqui não é para ganhar dinheiro mesmo, então não. Não, mas é o quê? É porque eu falei esses nomes? Não, não, não. É para eu compartilhar a tela aqui. Tem alguém falando aqui, se bem que Moza já morreu, né? Se pedir direito autoral disso. Pelo amor de Deus, hashtag me ajuda aí. Ah! Ok, né? Já cortou, ok. Então, olha que lindo, rapidamente, né? Salve o verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria, que verdadeiramente padeceu e foi imolado na cruz pelo homem, para acabar com as heresias, né? De seu lado transpassado fluiu sangue e água. Olha a divina misericórdia aqui. Ser para nós remédio na hora tremenda da morte. Olhem, maravilha, né? Ó doce Jesus, ó bom Jesus, ó Filho de Maria, salve o verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria, que verdadeiramente padeceu e foi imolado na cruz pelo homem, de seu lado transpassado fluiu sangue e água. Ser para nós remédio na hora da morte. Essa tradução aqui está um pouquinho errada, porque vem aqui a pronúncia, né? Ave verum corpus natum de Maria Virgine, verum passo immolato in cruce
pro homine, cuius latus perforatum unda fluxit et sanguine, esto nobis pregustatum mortis in examine. Aqui traduziu como ser para nós remédio na hora tremenda da morte. A morte é como se fosse o exame, né? A prova final. Mas eu peguei esta frase como tema, né? Como título de todo o TCC, que foi Esto nobis aveverum corpus. Não, mentira. Como é que era? Esto nobis pregustatum. Uma compreensão teológico-musical do Aveverum Corpus de Mozart. Então, né, o título ficou esse. Por que Esto nobis? É para nós, e não ser para nós, é para nós antecipação, pré-degustação antes da hora da morte, do exame da morte, entendeu? Da prova final. Então, a Eucaristia, ela é o quê? Ela é antecipação da grande festa e definitiva festa. Então, deu para entender que hoje assim, eu busco ligar tudo. Então, a Eucaristia é o quê? É remédio? É cura? É tudo, porque é Jesus. Mas ela é antecipação da festa definitiva. Entendeu? Ela é antecipação do céu nesta terra, de vale, de lágrimas. Então, é maravilhoso. Aí, o que eu peguei? No primeiro capítulo, se eu não me engano, no primeiro capítulo, das noções gerais, né? No segundo, eu falo da teologia. Aí eu vou falar dos termos, né? Corpus, verdadeiro corpo, né? Aí você faz a fundamentação bíblica. Onde que Jesus fala? Isto é o meu corpo. Você tem nos evangelhos, você tem em Paulo. Então, depois você tem nos padres apologetas, depois você tem na patrística, né? Porque aí você combate qual heresia? De que Jesus não era carne, Jesus não encarnou. Jesus era só espírito, né? Gente, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Fez um barulho aqui na janela, misericórdia. Vá para a luz. Vá para a luz. Que horror. Não, foi no vizinho aqui. Eu falei, gente, barulho estranho. Só é padre. Se eu tenho um WhatsApp do pessoal lá em cima, é só mandar uma mensagem que eles afastam. Não, mas eu só queria saber que barulho foi esse. Quieto que tá feio. Então, tá vendo que aí eu peguei o texto. Por exemplo, Virgem Maria. É um dogma da igreja, mas até hoje tem muita gente que acha que Maria não é virgem. Que loucura é essa, sabe? Que não é só antiga, não. Tem muita gente louca nos dias de hoje, assim, que distorce as coisas da igreja. Do seu lado aberto... De dentro de casa, né, padre? Padre, de dentro de casa, né? Pois é, que horror, Brasil. O que aconteceu do seu lado aberto? Saiu sangue e água. Né? E sangue e água é a vida da igreja, o espírito, os sacramentos, a renovação. E aí essa frase, Esto nobis pregustatum, é também uma parte da harmonia da música que fica celeste. Fica assim, ó. Esto nobis pregustatum. Esse é o tenor. Aí soprano. Aí vai fazendo um gregorianinho ali, pequenininho nessa sessão, que nessa parte aí você esqueceu todo o sofrimento. Por isso que a Eucaristia é elevação da alma, é antecipação. É o céu que toca a nossa terra. Glória a Jesus. E é isso. Deu para entender? Deu. Então, primeiro capítulo. Segundo capítulo, eu falei do como que Mozart usou a melodia, as notas, né? Por que ele escreveu daquele jeito. Aí eu fui dando a fundamentação, conforme os autores, conforme o estilo, né? E para justificar, porque ele começa... A saudação é Ave, Ave. Acho que é assim mais ou menos. Agora fugiu aqui as notas. Mas é como se fosse Ave, tem um salto. Eu não falo Ave,
Ave. Então, já dá uma expressão aí de uma interpelação, né? De um vocativo que realmente é vocativo. E aí depois você vem nos outros aspectos em que eu não lembro muito de qual. Tem Mas a polifonia, né? Isso. já Aí que estou no segundo capítulo. Não, pode ir, falar. pode ir, pode ir. Não, pode ir, pode ir. Pode Não, ir, vai, desculpa. pergunta logo. Não, pergunta logo. Quieta, né? Quieta. Quieta. E você falou da misericórdia, outra coisa que a produção me falou é que o senhor tem aí um envolvimento especial com Santa Faustina, com a misericórdia. Misericórdia. Sim, sim. Então, bora lá. Aí eu vou responder. Então, para concluir o primeiro capítulo, falei da teologia, da Eucaristia, as heresias que apareceram, da fundamentação do que é católico. Segundo, eu fiz essa análise musical, pegando a ideia musical de Mozart, como é que ele realçou o texto, como é que ele realçou a teologia, enfatizou esses aspectos. E o terceiro é a aplicação disso, né? É prático para o dia de hoje, uma música tão tradicional. Claro que é, porque é beleza pura. E a beleza salva, a beleza arrebata. Né? E aí, que hoje também a gente não pode pensar só naquilo que é... aquilo assim, que dá menos trabalho. Não. A gente tem que fazer aquilo que é bom. É aquilo que realmente vale, tem valor. Pode ser que tenha pouco trabalho, pode ser que tenha muito. Mas é o que vai ficar. Pronto, encerrei o TCC. Agora, sobre Santa Faustina, ai, gente, eu sou fruto da misericórdia. Onde estaria eu? Onde estaria eu? Se não fosse teu amor. Não é mais ou menos assim essa música da Toca? Onde Sim, sim. estaria eu se não fosse a misericórdia de Deus? Temos 2 episódios com integrantes da Toca aqui, hein? Quem quiser assistir também, muito legal. Ah, eles moram aqui pertinho de casa. Eu gosto deles. Inclusive, Então, é onde engraçado a estaria eu se definição, não fosse teu a, amor, de- Senhor? a definição Hã? que um deles deu explicou o que era tonsura, né? Que é o penteado e tal. Ah, sim. Cabeça de Dragon Ball, mas assistam lá que vocês vão gostar. Ah, isso mesmo. Então, onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor? Ai, tão opressor, tão impositivo para os dias de hoje. Só Jesus na causa, né? Aí a Como gente diria o faz o que popular. quer e não sabe a escravidão que está vivendo, né? E todos nós temos muitas coisas a soltar, né? Muitas correntes, muitas cadeias, né? Muitas coisas que nos prendem verdadeiramente. Por isso que ser escravo de Jesus e da Virgem Santíssima é o modo mais livre de ser. Nossa, é forte. Então, a misericórdia surge aonde? Eu acho que como uma síntese da minha vida, né? Eu me sinto assim muito agraciado pela divina misericórdia, né? Que Deus pega as minhas misérias e me faz recompor a vida, reciclar, fazer um belo mosaico dos meus cacos, né? Então é mais ou menos isso. E aí foi um presente de Deus, porque eu fui ordenado diácono no período assim tenso da pandemia. Depois padre, estava amenizado mais um pouco, mas ainda estava tenso, mas era menos tenso. E quando o Dom Valmor deu a data da ordenação, ele sugeriu ordenar no domingo depois da Páscoa. Aí eu, nossa Senhora, domingo depois da Páscoa é a festa da Divina Misericórdia, instituída por São João Paulo II, né, no ano 2000, na virada do milênio. Sim. E aí eu falei assim, claro, e olha que você vê que interessante. 2021 foi quando a Arquidiocese de Belo Horizonte fez 100 anos. Que a Arquidiocese foi criada no dia, né, 11 de fevereiro de 1921, no dia de Nossa Senhora de Lourdes. E em 2021 estava ordenando diáconos e daqui a pouco, depois de alguns meses, outros padres. E aí, então, a minha turma foi a turma dos diáconos e dos padres centenários da Arquidiocese. Muito legal. Então,
do ano 100 da arquidiocese, ordenou-se 5 diáconos e depois 5 padres. E foi no dia 11 de abril de 2021 que caiu no domingo. E também, se eu não me engano, foi a primeira, uma das poucas ordenações que aconteceu ou aconteceram no domingo. Porque normalmente é de praxe a ordenação acontecer no sábado, né? É um hábito aqui no sábado. Então, e aconteceu no domingo. Também. E aí, foi dia do Senhor, dia da Divina Misericórdia. E o lema para nós 5, né, diáconos, foi porque eterna é sua misericórdia, que é o Salmo 88. Acho que é isso, o Salmo 88. Se eu não 81, não sei agora de qual. E depois eu vi os sinais da misericórdia de Deus, né, no meu ministério. E aí veio a ata, né, a provisão como diácono, além da misericórdia. E depois nós fomos ordenados padres no dia 14 de agosto, que é dia de São Maximiliano Maria Kolbe, que é padre, que é consagrado pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, e que é o Marte dos nossos tempos, né, pelo nazismo. Estive lá na época da jornada, onde ele... Olha que chique, que rico. Muito bem. E aí é vésperas também da Assunção da Virgem Maria, né? Então, eu gosto de pegar essas datas, acho que eu sou muito assim simbólico, gosto disso. E São Maximiliano, eu falei assim, filho de Deus, você agora se torna meu padrinho, quero nem saber. Quero nem saber. E a véspera, né, da Assunção, me veio uma inspiração assim no coração. Estou sendo padre para quê? Para morrer. Para subir aos céus também, né? Porque não vou gastar minha vida para ir para o inferno, né, filho de Deus? São Paulo já disse isso, né? Se a gente está fazendo o que está fazendo dentro da igreja para ir para o inferno, é melhor parar. Então, é um bom presságio, se for pensar assim, né? E é o quê? A Virgem, a Senhora da Assunção, né, é a Senhora da Boa Morte. Daquela que confia, que se lança inteiramente nos braços do Senhor. É maravilhoso, né? Aí tem vários títulos, né? Bom sucesso, boa viagem, boa morte, mas é a Assunção da Virgem Maria. Que também é outro dogma. E aí, o que aconteceu? Por que dá para a gente fazer um episódio. Já puxando uma sardinha, dá para a gente fazer outro episódiozinho legal sobre isso aí. Se o senhor quiser depois, a gente negocia aí o cachê. Depois a gente combina, claro, com certeza. Mas o que aconteceu? Na minha ata de ordenação presbiteral, veio lá, ordenado pelo Dom Ramon, diácono, tal, agora padre Igor, né, etc. Veio pro forma. Mas o curioso, veio assim, 14 de agosto de 2021, aí veio escrito Domingo da Misericórdia. É claro que foi um erro lá na emissão do documento, né? Mas para mim foi tão de Deus esse erro, foi tão providencial, que veio 11 de abril de 2021, diácono, né? Domingo da Misericórdia. E 14 de agosto de 2021, que era um sábado, mas veio escrito Domingo da Misericórdia. Então, eu falei assim, tá vendo? E aí depois foi muito sinal de Deus, né? E a misericórdia, esse ano é 15, né? Esse ano é 16, né? O Domingo da Misericórdia. Esse ano acho que vai ser 16 de abril. 16 de abril. Mas eu considero o quê? Que nem é 11 a minha ordenação. Eu considero que a minha ordenação é Domingo da Misericórdia. E pronto, acabou. Pronto. Acabou-se. Vai ter festa, hein, gente? Pode passar lá na paróquia dele. E ele vai pagar o rodízio para todo mundo depois da missa. No dia 16, eu vou celebrar a missa aqui de manhã. Tem uma reunião do CPP. Nossa E na parte da tarde eu vou fazer a pregação de encerramento da Manhã da Misericórdia em uma outra paróquia que me convidaram aqui. Na paróquia... Atenção, hein, gente? Pessoal São Sebastião de General Carneiro, lá em Tabará. Pessoal da CPP, depois da reunião, é por conta do padre o almoço.
Isso mesmo. Aí eu vou almoçar lá na paróquia. E no almoço da festa da Divina Misericórdia. Então, quem quiser, vai lá. O padre, a gente já está aí no estender, eu não quero tomar o seu tempo. Então eu já vou aqui para os Tá bom. dois. A gente falou muito de humor. O senhor falou que a gente até brincou, até citei a frase de Santa Teresinha de ai de um cristão de um coração azedo, de cheio de espinhos, aliás, azedo não. É verdade. Ai de um cristão, padre, porque assim, das pessoas que inspirou eu a pôr esse nome aqui foi São João 23, que era uma Sim, pessoa então, super são bem-humorada. vários os santos que falam da alegria, né? São João 23 é um papa muito fofinho, não é? Ele é muito fofinho. Literalmente, né? Então, olha, o humor e a alegria é um modo de encarar a realidade com mais lucidez, filho de Deus. Torná-la mais leve. Então, o Papa João 23 fez isso porque, olha a crise que ele pegou, as mudanças, né? A inspiração que ele teve. Enfim, ele é o primeiro a começar com a rádio, né? A comunicação para fora dos muros, né? Enfim, ele que começa também com as viagens apostólicas, Não é à toa que ele né? era conhecido Diaconando, como o Papa queima Extramuros, né? pouco, extramuros. Depois tem Santa Teresinha, tem Teresa de Ávila. Tem. Nossa, Teresona também é maravilhosa. E Teresa Fala muito fala, de né, humor também no livro de Castelo de Moradas, que eu tenho aqui, mas está ali embaixo. Eu estou tentando ler. exatamente. Depois outro, São Felipe Neri. Ele é maravilhoso também, né? São Padroeiro dos Felipe. atores e dos comediantes. Tá vendo? Temos Dom Bosco, que É trabalha esse também também. muito isso. Então, a alegria é um cristão que não é feliz, que não é alegre, apesar das cruzes, dos espinhos, das dores, ele não é cristão. Porque a nossa alegria é ser cristão, é o Cristo. Então, se eu sou mariano, automaticamente eu sou cristológico, que a Virgem Santíssima nos leva para o Filho dela. Então, mas eu gosto mais dos santos. Se eu for devoto de tal santo se inspirou em quem? Em Jesus Cristo. Sempre nos leva. Então, a alegria é uma via segura de encarar a realidade e transformá-la pela graça. Ok? Porque a Sim, alegria claro. você não vai murmurar, você não vai lamentar, você vai louvar, você vai pedir, você vai profetizar. É isso. Então, a alegria é o combustível, tem que ter. Uns usam mais, outros menos, mas tem que ter, senão você não dá conta. Senão você pira. E se aliás, o senhor falou de que hoje de manhã ouviu o Rosário na sua Isso, playlist. sim. Sempre de Como que é a manhã. sua forma de bater um papo com o pai, assim? A relação do Igor, ser humano, não enfim, não dá para se Uh, dissociar. O padre Igor, assim. A gente falou no começo do Evangelho da quarta-feira de cinzas, em que Jesus fala para a gente entrar no quarto, se retirar em silêncio. Mas tem gente, por exemplo, eu falei aqui eu não lembro se ele. Não era Carmelita, não, rapaz. Agora eu esqueci a ordem dele, o Frei Rodrigo. Ele era franciscano. Opa, franciscano, pelo amor de Deus. E falam muito da contemplação, né? Daquele sentar ali e tal. Enfim, como que é o papo, o tipo de papo do Padre Igor? Porque, Sérgio, essa é para você. Gilberto Gil falava, tem a música do Se Eu Quiser Falar com Deus, que foca se muito no quiser. silêncio. Eu não vou tocar aqui para o ECAD não me processar. Oxe, né? Quieta. Ai,
Deus não é vivo e não está entre nós e não é uma pessoa maravilhosíssima. Então, eu converso com ele assim, da forma formal, que são as orações, né, da igreja, via laudes, via véspera, via liturgia das horas, via o rosário, que é um meio seguro de você experimentar o Cristo. Que você vai com a mãe dele. Só que, assim, eu não consigo, e atualmente a minha vida não me permite rezar o terço, o rosário parado. Então, eu rezo em movimento. Eu coloco no carro, vou fazendo as viagens, né, fazendo meu percurso, rezei 3 dezenas. Paro, faço a visita, paro, pago a conta, paro, faço o que tem para fazer, volto, continuo, toco o bonde. Entendeu? Aí, no final, assim, daquele trajeto, eu rezei o rosário. No rosário, eu entrego quem? Eu entrego a minha pessoa, eu peço pela minha família, entrego a minha missão, entrego as pessoas que pediram oração, entrego a paróquia, os projetos, as minhas inseguranças, aquilo que eu estou sentindo no coração, mas ainda não está claro o discernimento. Vou colocando todo mundo. E depois que eu rezei o rosário assim, aí 3 horas eu me esforço, 15, né? 3 da tarde, eu me esforço para parar o que eu estou fazendo. Se eu estiver dirigindo, eu vou rezar o texto da misericórdia no mesmo formato. Ele já está na playlist, eu solto ele e aí eu rezo o texto da misericórdia. Agora, se eu estiver em casa, aí eu paro e rezo o texto da misericórdia. 3 horas é um horário que eu busco. Quando eu tenho atendimento e tem gente 3 horas, aí eu falo que Santa Faustina diz no diário, que Jesus disse para ela, se não conseguir parar, faz pelo menos uma prece, confiando na minha misericórdia. E eu faço isso. Agora, outros modos de... Não. Pode ir. Foi distração. Pode ir. Tá. Outros modos. Quando eu estou preparando a homilia, aí, às vezes, eu viajo. Nossa, aí uma frase ali, uma citação, me leva a tantas coisas, aí eu tenho que focar, tenho que fazer um esforço assim. Porque, se for deixar, eu fico pensando e contemplando, né? Parece que não, mas eu tenho esses times assim que eu quebro bem. Por exemplo, ontem, eu saindo da secretaria, já tinha acontecido o pôr do sol, né? Aí, ontem eu fui preparar os livretos, né, da liturgia das horas para hoje, cedo, etc. Então, na hora que eu saí, eu fui e me deparei assim, gente, a lua estava na fase tão fininha, tão crescente, aqui, ó, crescente, que eu falei assim, meu Deus, mas que lindo! Aí eu parei o carro um pouquinho e fiquei assim, olhando. E rezei ali, um tiquinho. Depois eu segui viagem e vim para casa paroquial. É mais ou menos isso. Eu vou falando com Jesus, falar, não acredito. Jesus, libera logo esse sinal. Abre o trânsito aqui para mim. Por exemplo, se eu vejo um acidente e realmente não tem como parar, aí eu estendo a minha mão, rezo, dou uma bênção, peço a misericórdia. E foi tão interessante, porque teve um dia que teve um acidente e estava bem devagarzinho. Eu senti no coração que eu tinha que parar e ir ali, né? Meio que ver o que estava acontecendo, dar absorção e cair fora. Que coisa. Mas eu não fiz, né? Fiquei com medo, que sei lá, bobagem. Aí aquilo ficou pesando minha consciência. Eu falei assim, gente, tem que rezar, porque eu não sei o que aconteceu com aquela mulher que foi atropelada lá pela moto. A confusão que foi. Mas aí o que aconteceu? Na hora de tarde, isso foi de manhã, aí de tarde eu rezei o texto da misericórdia. E aí eu consegui rezar o texto pela misericórdia ao vivo, no YouTube da Canção Nova, né? Estava ao vivo.
E aí foi muito interessante que, na meditação de um parágrafo lá, falou justamente isso. Não se preocupe com o que era para ter sido feito e não foi feito, mas a minha misericórdia alcança e repara. Nossa, aquilo me deu uma paz tão grande que eu fico mais atento agora quando acontecem essas situações. Aí acontecia uma outra situação que próxima ao Orla da Lagoa. Aí eu falei assim, eu vou descer porque eu vou receber. Mas aí o SAMU já estava, aí estava uma confusão lá e eles não deixaram ninguém. Mas aí meu coração ficou confortado, porque estava passando devagarzinho assim do lado do acidente. Aí eu estendi minha mão e rezei. Aí um dos paramédicos ficou me olhando assim, mas eu estava tranquilo, né? Eu estava ainda alto, estava com roupa de fada, não estava igual eu estou aqui em casa, mais à vontade. E foi isso. É assim que eu rezo mais ou menos. Está acontecendo uma reunião, eu estou ali, mas vou rezando também mentalmente, e etc. É mais ou menos assim. Vou rezando com a Rodrigo, vida, filho de Deus. queria pedir para o Gente, que pessoal surpresa é essa? responder a mensagem aí e tal. Eles já foram dormir. Eu falei que não era para você demorar. É verdade, é verdade. O pessoal já está dormindo. As 10 aqui são as vovós da paróquia do Padre Igor. Padre Igor, e a gente indo para o final já então, fazer um tiquinho aí pro senhor. Se a Bianca estiver aí, ela me ajuda a lembrar, por favor, também. Bia é minha produtora. Devoção? Se eu tenho devoção? Ai, pois é, olha só. Os santos são maravilhosos, né? Então, assim, eu sou muito amigo de Santo Antônio, porque eu fiquei lá, a primeira paróquia. Sou gratíssimo Antônio Barraqueiro. E ele me ajuda muito ainda. E agora eu estou com São Sebastião, que era o padroeiro da forania de lá, e ele é da paróquia aqui, e São Vicente. Tem coisa específica que eu peço São Sebastião e São Vicente. Fala, a paróquia é de vocês, resolva, me ajuda logo. E acontece, né? Então, é o santo que eu estou na paróquia, beleza. Os anjos da guarda, eu acho eles maravilhosos também, muito fofinhos. Rezo para eles, rezo para Miguelito. Gabriel e Rafael, às vezes eu falo pouco, mas eu falo também, converso com eles, né? Santa Faustina de também, né? E Santa Calma, Faustina? filho de Deus. Você está muito afobado. Então, com certeza Santa Faustina, Terezinha, Teresona. Eu gosto de Agostinho. Né? Agostinho, assim, os embates dele com ele mesmo, é fabuloso isso. Não sei, eu gosto dos santos todos, acho que todos têm muito a ensinar. Entendeu? É isso. Se o senhor pudesse estar ali no... Por exemplo, Escolástica, eu rezo muito para Escolástica agora, porque foi o dia que eu cheguei na paróquia, foi dia 10 de fevereiro, né? Dia 10 de fevereiro, dia de Santa Escolástica, e ela é barraqueira, meu filho, não deixou Bento sair do dia do mosteiro lá. Toma, Bento que é exorcista, tomando na cara. E se, assim, distrair aqui, desculpa. Se o senhor pudesse fazer uma pergunta para Santa Faustina, digamos que o senhor esteja ali na direção, como o senhor fala, indo de um encontro para o outro, o senhor vê aquela pessoa lhe pedindo carona, entra a Santa Faustina e ela diz que o senhor pode fazer uma pergunta só para ela. E aí? Ai, Jesus, deixa eu ver. Meu nariz está coçando agora que eu vi isso, que vai ficar horrível na live. Nossa, eu não sei, hein? Nossa, não sei, tem que pensar. Uma pergunta só para Faustina? Só uma. Misericórdia.
Está ali na paróquia, Não, sentada, e tal, e ela senta do seu lado. Né? No trânsito tem que prestar atenção. Não? entendi. Ai, como manifestar? Talvez seria assim, né? Faustina, filha de Deus, me ajuda logo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você destravou isso na sua vida? Como? Quero andar logo, rápido, dar linha no negócio. Como fazer manifestar a misericórdia, essa graça inesgotável do Senhor que tudo cura, refaz e restaura? Aí ela vai me responder, confiando. É só dizer, Jesus, eu confio. Mas Jesus, o Fantobi, polonês. Isso, mas deu para entender? Deu. Isso, Jesus, eu confio. Mas, assim, como confiar de verdade. Confiar não duvidando. Confiar ainda com medo. Confiar, só por confiar. Acho que seria isso. Porque se confiar, eu acho que eu percebo, né, que tudo que ela viveu e o que Jesus falou, tudo acontece. Tudo acontece do jeito dele, do jeito que muda. Então, eu não sei. E a pergunta que o conselho que o padre Igor daria para o Igor, jovem que estava ali naquela decisão, não sabia o que queria, pediu aquele tempo lá e veio da Bahia para BH. Ai, você tá tipo uma cápsula do tempo, né? Eu já fiz isso. Como é que é o Padre Igor agora falando pro Igor jovenzinho? Isso, para o jovem que veio de BH, que veio como é que é? Teixeira de Freitas? Teixeira de Freitas, é. De Teixeira de Freitas para BH. Falaria assim. Ué, parabéns, né? Você teve coragem, é isso mesmo. Mas você daria algum Parabéns aí. conselho para esse rapaz? Hum, E que de um modo sirva para os jovens que queiram decidir sua vocação hoje, assim. sim. Ai, olha, eu não posso. É coragem, coragem. Tenha coragem de enfrentar suas dúvidas, seus questionamentos. Tenham coragem de acolher sua realidade, né? Sua demanda existencial, sua demanda humana. E aí eu poderia dizer, talvez sendo muito ousado, se a gente só viver já nisso, né, numa busca sincera, Jesus vai dizer assim, não estás longe do reino, não estás longe. Tá bom, já É é um grande isso. começo. Padre Igor, chegamos ao final, temos uma Gratidão. Que hora e surpresa meia. é essa? Eles vão entrar ao vivo aí para falar o quê? Não vão entrar ao vivo. A gente estava negociando, mas o cachê daqui da produção tá baixo e eu ia. O ECAD hoje está sem dinheiro para pagar o ECAD, aí não deu certo, não, mas fica para a próxima. Você vai ver aí. Ainda vamos lhe dar Então um tá bom. sustinho. Padre, muito obrigado. Agradeço Eu que também agradeço. a sua presença. Espero que a gente possa aí em breve ter o prazer de conhecer, visitar a sua paróquia também, né? Tá junto aí também com o Sérgio. Sérgio, obrigado pela indicação. Obrigado a todo mundo que ficou acordado até agora. Tivemos mais audiência que o talk show do João Kleber, os programas do João Kleber, Com certeza. Com agora. certeza. E que vamos entregar. Se a Rede Vida quiser botar a gente no lugar do Dalcides meia-noite, fica a dica aí. Aliás, antes de eu passar a palavra para o senhor, eu só queria lhe perguntar uma coisa. O senhor acredita na unidade da igreja um dia ainda? Claro, quando Jesus voltar, meu filho, ele vai juntar tudo. Só Vai quando Jesus juntar o que voltar? precisa ser juntado.
Eu não posso dizer. Eu estou fazendo o que ele pediu, eu estou rezando. João 17, né? Ele pediu para rezar. Então, Exatamente. pronto. Mas, Olha, mas tá, vou te responder assim. Como é que eu encaro isso? A gente já faz parte do corpo da igreja, do corpo místico de Cristo. Então, de que unidade eu estou falando? Da aparência? Dos ritos, das formalidades? Né? O que isso conta. Isso vai comunicar muita coisa. Mas existe uma unidade aí que o próprio Cristo já faz nas almas, né? Então é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Depois tem que formalizar isso melhor. Conceitar melhor. Sérgio, sempre é um prazer escutar a querida história do Padre Igor. Padre Igor, muito obrigado. Peço aí sua bênção, peço também, não só para mim, mas para todo mundo que acompanhou a gente, que vai ouvir, porque em breve, se a internet permitir, até domingo, a gente, ou até amanhã, quem sabe, a gente põe nas plataformas digitais aí que você tem, até na sua rádio pirata, enfim, comunitária. É isso. Gente, já estou morrendo de sono aqui, Gabriel, segurando. Ok. Mas é isso, tá Padre, certo, obrigado. Gabriel. Obrigado. Eu peço só, antes de encerrar, por favor. Bem, claro, com muito gosto, muito prazer, abençoar você, todos que nos acompanharam, que vão nos acompanhar, que esse desejo esse desejo do seu coração seja abençoado por Deus e confirme, né, o teu chamado, a tua vocação, a tua missão, né, e que o Senhor faça abrir portas e janelas, né, para a graça do Espírito fluir na sua vida e na vida de todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, dos santos nossos amigos, desce e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Peço para você. A alegria do Senhor é a nossa força, tá vendo? É a alegria dele que é a nossa força. Peço para você que está aí e jogando isso aí em um grupo de WhatsApp, grupo do Telegram. Obrigado, dona Hilda, também. Um abraço para a senhora, Deus abençoe. Telegram, para a sua vizinha chata que fica te mandando corrente aquelas fotos de bom dia. E é isso, a gente se vê em abril, né, em breve. Vamos ter aí o pessoal falando sobre a conscientização, né, o mês do autismo, enfim, a galera toda. Grande beijo, grande abraço, Padre Igor, obrigado. Até a próxima. Deus abençoe e salve Maria. Se Deus quiser. Valeu.